Eu sei que você provavelmente também ama o filme A Origem dos Guardiões. Ele é um filme tão bom que você pode assistir 30 vezes e essas 30 vezes você vai ficar arrepiado em certas cenas por conta de alguns acontecimentos como se fosse a primeira. Esse é o diferencial do filme. O universo dele é gigantesco e muitas pessoas não fazem ideia disso, porque só assistiram o filme e não procuraram mais informações sobre ele. Por trás de cada personagem existe uma história muito bem elaborada, e isso é bem difícil de ser encontrado em filmes que não tenham uma franquia montada, porque geralmente essas histórias são contadas no decorrer das continuações dos filmes, e as pessoas vão juntando os pedaços como se fosse um grande quebra-cabeça. Assim, no final, conseguindo desfrutar um pouco do passado de algum personagem. A gente sempre acaba descobrindo algumas coisas com essas continuações. Eu acredito que isso iria acontecer com o filme A Origem dos Guardiões, como aconteceu com muitos outros filmes. Só que ele acabou não tendo uma continuação. Se eu não me engano, ele foi baseado na série de livros Os Guardiões da Infância, do autor William Joyce. E nesses livros existem informações muito preciosas que todo mundo que gostou do filme iria gostar e ficar super empolgado. Porque daria pra tudo que tem ali no livro ser adaptado para as animações, já que nós não tivemos nenhuma informação clara da origem dos Guardiões. Sabemos que eles foram criados por conta do Homem da Lua. Mas quem é esse Homem da Lua? No livro explica tudo isso. E infelizmente, isso não vai acontecer em uma possível continuação, porque o filme foi um fracasso. Eu sei que você provavelmente vai discordar de mim e vai falar que ele foi um sucesso, porque você gostou dele, a sua família gostou, seus amigos também gostaram, e mais um monte de gente. Eu sei disso. Quem em sã consciência não iria gostar dessa obra? O filme é maravilhoso mesmo, todo mundo gostou. Só que o problema não foi esse. A DreamWorks é uma empresa e ela precisa de dinheiro para funcionar. Eles têm metas para certas coisas e quando eles fazem um filme, eles esperam bater uma certa meta de dinheiro recebido para pensar em uma continuação, para ver se é viável. E infelizmente, o filme A Origem dos Guardiões foi um fracasso nas bilheterias, tendo uma receita de 303 milhões de dólares. É muito dinheiro, eu sei. Só que pro filme, pra meta deles, não bateu. Esse tanto não foi o que eles esperavam pra produção. E isso foi algo muito triste, porque daria fácil pra ter vários outros filmes desse mesmo universo. Daria facilmente. O filme é muito interessante, eu vou explicar aqui pra vocês, pra caso alguém não tenha visto ainda algumas coisas sobre o filme. Isso é muito importante na minha opinião. O filme gira em torno do Jack Frost. Ele é um guardião, só que ele ainda não sabia disso no começo do filme. Ele é um moleque, tipo um adolescente mesmo, que tem poderes do gelo. E ele é muito frustrado com algumas coisas. Por exemplo, porque ele é esse cara que tem poderes do gelo. Por que tem que ser ele? Quem é o Homem da Lua que ele sempre conversa? Ou qual o seu passado? Ele fica muito frustrado com essas coisas. Ele realmente não sabe de nada, perdeu a memória de tudo. E nessa história, existem mais guardiões que são o Norte, que é um Papai Noel boladão e muito da hora, cheio de tatuagens, que na minha opinião é o mais da hora de todos. O Coelhão, que é o Coelho da Páscoa, a Fada dos Dentes, e o Sandman, que é o portador de bons sonhos. Ele que faz as crianças dormirem bem, dá sonho pra galera e deixa todo mundo feliz. Tudo que é feito no filme é para as crianças ficarem bem. Eles são os guardiões das crianças. Eles estão ali para proteger elas e dar segurança. Mesmo que a criança possa ser um pouco levada às vezes, eles não abrem exceção nenhuma. E o grande vilão do filme quer acabar com isso. O vilão é o Breu. Ele é o bicho papão que se esconde debaixo das camas. E a razão da gente ter medo do escuro. Ele vive num covil subterrâneo, bem lá no fundo da terra mesmo, e ele ficou por muito tempo suportando várias gerações de pais, dizendo aos filhos para não acreditarem no bicho papão, e ao mesmo tempo falando para eles acreditarem nos guardiões, que recebem toda a atenção e acabam ficando muito fortes por isso. E o Breu vai ficando fraquinho e ninguém acredita nele.
Então o Breu decidiu mudar tudo isso e faz um plano para convencer as pessoas a acreditarem nele em vez de acreditarem nos Guardiões. Ele quer fazer o jogo virar para os Guardiões acabarem sumindo um por um e no final só existir o medo. Nós conseguimos ver que o Jack Frost sempre foi aquele cara rejeitado por todo mundo, porque só quem podia ver ele eram os Guardiões. Mas ele era louco para que as crianças acreditassem nele, para as crianças poderem olhar para ele. E o Breu sabe disso porque tem uma hora que ele tenta usar desse argumento para fazer o Jack Frost ir pro lado dele. Só que acaba não dando muito certo. Por isso que quando o Jack Frost foi escolhido para ser o novo guardião, ele não quis nem saber disso, porque ele nunca teve atenção mesmo. Então para ele não fazia diferença. Só que as coisas acabam mudando um pouco e ele acaba indo ajudar o pessoal, não tem jeito. É o protagonista, né? Ele teria que ajudar o pessoal. O filme é entupido de mistérios. E eu acho que é desse jeito porque a maneira que eles começaram essas histórias era para ter uma continuação de fato. Com possíveis continuações, eles poderiam desenvolver melhor a história da origem do Jack Frost. No filme em si, nós tivemos poucas informações sobre isso. No começo, ele já aparece saindo de um lago congelado, onde ele possivelmente ganhou seus poderes. Possivelmente não, eles ganham seus poderes ali. Aí depois nós vemos mais um pouco dessa história, quando ele consegue pegar os seus dentes de leite, de quando ele ainda era humano, antes dele morrer. E lá a gente descobre que ele tinha uma irmã e ele era bem apegado a ela. Até que um dia ele salvou ela de um lago congelado. Ele praticamente deu a sua vida por ela. E isso foi o que fez ele se tornar um guardião e ser o Jack Frost. Com o filme, nós conseguimos apenas essas informações. Só que no livro, eles explicam muito mais. Outro mistério que ronda o filme todo é o Homem da Lua. Eu acho que esse mistério é ainda maior do que o passado do Jack Frost ou o passado de outro personagem. Porque, tipo, eles ficam olhando pra lua e conversando igual uns doidos com a lua. Isso não é normal. Então, seria muito interessante ver mais sobre o Homem da Lua. E olha só, pra nossa surpresa, também existe a origem desse personagem nos livros. O nome dele, na verdade, é Bebê Lunaff. E isso é muito show de bola. Vocês estão vendo, são muitas informações para apenas um filme. Para essa história se espalhar para os filmes de animação, teria que ser várias sequências. E eu acredito que a DreamWorks estava pensando nisso, sabe? Eles estavam pensando a longo prazo, só que acabaram cortando a onda deles logo no comecinho. E isso é de se ficar muito chateado, porque esse filme foi fantástico e deixou vários mistérios pra gente. Hoje em dia, qualquer pessoa que faz um vídeo sobre esse filme, o vídeo estoura, porque esse filme é muito famoso entre o pessoal, sabe? Não foi famoso, é claro, na bilheteria por conta de alguns problemas que eu não sei qual foi, mas é famoso, todo mundo gosta. Foi realmente uma pena pelo que aconteceu dele ter sido um fracasso nas bilheterias, porque ele foi um sucesso com o público, isso ninguém tem dúvidas. Eu não consigo entender o que aconteceu, de fato. Eu não consegui encontrar nada na internet que explicasse um motivo assim claro para isso, além da bilheteria. Será que tinha outro filme que tinha muito mais hype na época? Eu não consegui encontrar alguma informação do tipo também, mas eu acredito que tenha sido isso. Se eu não me engano, foi lançado em 2012 esse filme, e tava lançando o filme em 2012 na época junto lá, então acho que foi isso que deu uma ofuscada. Mas na minha opinião, a DreamWorks está perdendo muito tempo em não fazer uma continuação. Eu acho que eles deveriam torcer um pouco o nariz e ir atrás de fazer uma continuação para esse filme incrível. Mas o que vocês acham? Eu sei que dessa vez seria ainda mais incrível e teria um hype imenso. Todo mundo gostou do primeiro, por que não iria assistir o segundo? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo bem explicado sobre cada um dos personagens. É só você deixar o like nesse vídeo e um comentário que eu vou trazer pra vocês. A história de cada personagem é muito bonita, assim, de um certo modo, e bem intrigante.
E a melhor, assim, na minha opinião, é a do Breu, porque ele é o personagem mais assustador da animação, da franquia. Ele é o personagem que mais bota medo, ele literalmente é o bicho-papão. Os outros têm um passado bonito, sabe? Um passado da hora, assim, que você olha e você curte. Só que o do Breu é muito melhor. E sem falar que ele parece o Loki também, né? E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem acompanhando o canal.